Paz seja convosco. Agradeço a Deus, porque até aqui tem nos ajudado, tem nos dado força para continuar caminhando. Agradeço a Deus porque o Senhor me dá o privilégio de ter você comigo, andando comigo. Orava ao Senhor pela manhã, que o Senhor pudesse te despertar, te trazer, para que nós pudéssemos falar das coisas do Senhor. Tivemos um breve recesso de 3 domingos, se não me engano, em que nós pudemos acordar um pouco mais tarde. Eu também pude descansar um pouco. As férias desse ano foram bem curtas, tirei 5 dias. E peço para que você ore para que Deus possa renovar mais e mais as forças e energias, para que nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho de preparação para a guerra. Não é uma guerra espiritual dentro dos moldes que nós ouvimos, mas é uma guerra contra você mesmo, que o inimigo que você tem que se defrontar, que tem que lutar, o pior inimigo é você. E com isso nós buscamos cada vez mais nos achegarmos a Deus. Quero orar com você, consagrando este tempo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome pelo Teu amor e a Tua graça. Se renova das nossas vidas. Agradecemos, Pai, porque temos este canal para nós podermos ouvir a Tua palavra. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos poupado deste vírus. Agradecemos pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento nas nossas despensas, pelos recursos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Amém. Agradecemos porque o Senhor é bom conosco, mesmo sem que nós mereçamos. Queremos consagrar esse tempo ao Senhor, da Escola Bíblica Dominical, o primeiro período, o segundo período, pedindo a Ti que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, o Teu Espírito Santo, Ele possa nos instruir. Apresentamos o nosso coração como um campo a ser semeado, arado, trabalhado, para que nós possamos dar frutos para o Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar você que chegou agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um mês atrás, exatamente, nós iniciamos o trabalhar do terceiro mandamento. Muito tempo se passou. E eu vou fazer uma revisão um pouco mais profunda. Me permita fazer isso. Mas antes disso, eu venho pegar uma palavra do que a Rosângela falou dentro de uma página. A palavra de Deus diz que tudo que nos é dado vai nos ser cobrado. E nós temos tido o privilégio de termos acesso à palavra. Nós não temos um entendimento real, quando nós oramos por missionários, do que é viver num país em perseguição. Um país em que você não pode, de maneira nenhuma, falar do amor de Deus. Lembro do meu saudoso pastor Jonas, em que ele falava quando ele fazia missões. Certa feita ele entrou num país em que havia uma Bíblia dentro da sua mala e ele ficou preso. Nós não conhecemos isso. Nós não sabemos o que é ter apenas uma folha das Escrituras para que nós possamos meditar. Nós temos várias Bíblias, várias traduções. Se você for na tua prateleira, na sua estante, você deve encontrar talvez 1, 2, talvez 3, fora o que tem no celular. Nós temos sido relapsos em relação à leitura das Escrituras. O sono tem nos vencido, mas não nos vence no lazer. As séries são importantes, mas as Escrituras têm ficado em segundo plano. Tudo isso vai ser cobrado. Você tem tido oportunidades. Não sou o melhor dos pastores, não sou o melhor dos expositores. Há muitas pessoas que
falam com uma eloquência e um conhecimento muito maior do que o meu. Me sinto pequeno e sem merecimento, sem direito de estar na tua presença. Mas eu sou obrigado a te chamar a atenção, para que você possa dar a valia, a importância necessária. Não use desculpa de que estou com sono, não consegui levantar. Não há desculpa, porque você tem que ter um tempo de comunhão com o Senhor, para que quando vier o revés, quando vier o dia mau, porque ele vem, você tenha onde se apoiar. Que você possa mudar neste ano de 2021, possa sim ter o propósito de emagrecer mais ou engordar um pouquinho, ficar mais forte, mas que o seu propósito maior seja conhecer mais a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, é onde se encontram os 10 mandamentos. Nós vamos fazer uma leitura corrida desse texto que nós estamos trabalhando. Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém. Como eu disse, há um mês atrás, nós começamos o estudo do 3º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 7, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso vai muito mais, muito além do que você falar, ai meu Deus, ai Jesus, muito mais do que isso. Nosso Deus, Ele é um Deus acima de pequenas coisas. Quando eu olho nossos irmãos que se fiam, se prendem a conceitos de roupas, de usos e costumes, não que isso não seja importante dentro da igreja como norma, mas quando você define a salvação apenas alicerçada em relação a isso, parece que o nosso Deus ele é tão pequeno. Nosso Deus é muito grande. Nós tomamos, como nós temos feito nos outros mandamentos, sempre nas Escrituras um exemplo da desobediência e um exemplo da obediência. Nesse caso, eu falei um mês atrás que o da desobediência foi Saul, quando ele invocou a médium lá de Endor, que é um texto que está lá em 2 Samuel, se não me engano. O texto, 1 Samuel, capítulo 28. E em obediência nós pegamos as pessoas de Pedro e João, que usavam o nome do Senhor Jesus, de uma forma correta. Iniciamos o nosso estudo falando que cada vez mais os programas, as séries, os documentários, tudo
que se encontra nas mídias, não tudo na totalidade, mas em sua maioria, se refere a sexo. Quando nós olhamos as pessoas que trabalham dentro dessas mídias, da televisão, da internet, dos filmes, nós vemos que o que mais nos impressiona no meio dessas pessoas, desses meios de comunicação, é que elas usam o nome de Deus e se dizem cristãs, se dizem evangélicas. Pastor Paulo, qual o problema de uma pessoa se dizer cristã e estar num meio contaminado, proclamando coisas contaminadas? O problema é que aqueles que estão de fora, eles olham para você como referência. E quando eles veem você agindo de uma maneira não abençoada, eles relacionam o nome de Deus com a pornografia, com a maledicência, com as piadas de mau gosto. E o nome de Deus, de certa forma, ele é manchado. Eles apelam dizendo que são evangélicos. Nessa propagação e banalização do sexo, da violência, da maledicência, existe uma tentativa de se tirar a condição de pecado dessas situações. Então eu sou um cristão evangélico, mas eu vendo drogas? Qual o problema? Eu dou meu dízimo. Uma série que eu vi há um tempo atrás falava sobre alguns jovens e um deles mexia com drogas e ele ia lá fielmente na igreja no domingo e depois entregava o seu dízimo. E o que acontece é que a televisão está querendo fazer com que tudo isso deixe de ser pecado. Que a condição do homossexualismo deixe de ser pecado. Que a condição do sexo entre jovens, adolescentes, entre não casados, deixe de ser pecado. Afinal de contas, quando aparece na televisão, sempre é num lugar muito lindo e maravilhoso. Sempre tem uma música de fundo que nos traz emoção. O problema é que essas pessoas, elas estão trazendo para dentro do Evangelho a sujeira. Onde está a transformação de vida dessas pessoas? Onde está a transformação de vida dos homens e mulheres que posam nus, fazem filmes de sexo explícito, mas que se dizem evangélicos? Homens que se dizem cantores evangélicos e que falam de coisas que não estão nas Escrituras. Onde está o cristianismo num homem que vende drogas, num homem que vende bebidas alcoólicas, que destrói famílias? Muitos desses bares com nomes Shekinah, Bar Shekinah, e você olha e fala assim, a pessoa não sabe o que ela está fazendo. O esforço parece ser não o de compatibilizar as vidas com a santidade, mas de acomodar. Então eu não tenho que me acomodar à condição das Escrituras. As Escrituras têm que se acomodar a mim. Uma grande dificuldade da nossa igreja é que, se Deus assim o permitir, eu não vou fazer isso. Eu chego a entristecer pessoas, eu sei disso. Eu tenho um discurso duro, em especial quando é cara a cara. Mas eu não posso tomar uma atitude covarde e deixar você achando que você está fazendo certo. Você não está fazendo certo. Nós verificamos que cada vez mais se quebra o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Apesar de você não proclamar, a tua vida proclama a sujeira sobre o nome santo de Deus. Existem muitas maneiras de você quebrar o terceiro mandamento. A quebra não é simplesmente pronunciar o nome de Deus, mas ocorre quando você tem uma vida leviana. Quando você mantém um relacionamento sexual de uma forma ilícita. E relacionamento sexual não é só o físico, é mental. Quando você procura outras formas de satisfação. Quando você se debruça sobre a violência de algumas séries,
em que você contamina a sua mente e você faz questão de olhar e transparecer para as pessoas que você realmente gosta desta violência como se aquilo fosse totalmente normal. O terceiro mandamento, ele requer algumas coisas de nós. E eu não vou tratar os textos, porque nós já tratamos eles individualmente, mas eu vou apenas citá-los. O terceiro mandamento requer que o nome de Deus seja o objeto da nossa crença. Você tem que saber quem você serve. Quem é realmente o Deus da sua vida. Requer que o nome de Deus ele seja santificado através das suas palavras, das suas atitudes, como você age no real, no virtual. Ele quer que o nome de Deus seja invocado em oração. Nós temos a oração de quarta-feira e eu mando convite para as pessoas e as pessoas elas visualizam e não participam. Eu tive que fazer isso, eu tive que ir comprar pizza, foi o momento de eu ir comprar a coxinha de frango, naquele momento eu tive que sair para comprar pão, eu tive que fazer isso. São tantas coisas que você deixa de santificar o nome de Deus. Nessa quarta-feira, estávamos em quatro. Estava eu, 5. Eu, a minha mãe de São Paulo, irmão Campos de São Paulo, Rosângela e Menezes. Nós estávamos em 3 da nossa igreja. E você estava fazendo o quê? O terceiro mandamento requer que você santifique o nome de Deus através da oração. Ele tem que ser proclamado a todos. Você tem que proclamar o Evangelho, você tem os seus labores, você tem os seus trabalhos, você tem as coisas a fazer, mas proclame o nome do Senhor. Com muita alegria eu vejo o nosso irmão Moisés, ele posta lá as coisas lá do Muay Thai, do Jiu-Jitsu dele lá, dos treinamentos. Mas ele sempre traz uma mensagem, ele manda para mim uma mensagem: pastor, o que você acha disso? Por que você não faz isso? Mas você tem tempo de postar toda sorte de besteiras, todas as coisas de tolices, e você não fala de Jesus em nada. Abra depois da dominical o seu Instagram e o seu Facebook e dá uma corrida nas suas mensagens e vê quantas vezes você falou de Jesus. E quantas vezes você falou de tolices que não acrescentam nada. O nome de Deus tem que ser proclamado a todos. O nome de Deus tem que ser digno de sofrermos por Ele. Quando você passar por um revés, lute contra isso. Trabalhe contra isso. Mas mostre que você sofre por Ele. Me liga. Vamos chorar junto. Falava com uma pessoa nessa semana e a pessoa falava assim: pastor, eu não aguento mais. E nós fomos conversando, o coração dele foi acalmando, entendeu, essa pessoa entendeu. Até a próxima luta, claro, mas naquele momento entendeu. Ele entendeu que o sofrimento que ele está sofrendo é em nome de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Da mesma maneira que o terceiro mandamento requer que o nome de Deus seja uma série de coisas, ele também requer que o nome de Deus não seja alvo de blasfêmia, não seja utilizado por nós para amaldiçoar ninguém. Tem pessoas que amaldiçoam os outros com o nome de Deus. Nós temos utilizado muitas vezes, e nós não podemos fazer isso, usar o nome de Deus em julgamentos frívolos, de uma forma vazia. Nós temos usado uma linguagem suja, desagradável a Deus, com piadas, com pegadinhas, com toda sorte de coisas que não agradam a Deus. Você não glorifica o nome do Senhor desta maneira. Nós não temos utilizado o nome dele numa adoração verdadeira. Você chega atrasado, mesmo num culto virtual, que é apenas você se levantar e você chegar, e você consegue chegar atrasado. Eu abro o culto para ninguém, porque você tem um monte de coisa para fazer, sendo que você teve uma noite inteira para você dormir, e você consegue chegar 1, 2, 3, 5, 10 minutos atrasado. Você não louva o Senhor comigo?
O nome do Senhor também não pode ser professado quando a vida é incoerente com a santidade de Deus. Talvez seja melhor você não falar que você é cristão pelo que você faz, pelo que você age, como você age. 1 Samuel 28 nós não vamos ler. E ele fala de um tempo em que Saul, estamos entrando agora, faz só a introdução para você. 1 Samuel 28, e ele fala de um tempo em que Samuel ele deixou de ser abençoado. Ele começou a agir de uma maneira errada. Ele começou a fazer o que não agradava ao Senhor. E o erro maior dele naquele momento foi ele oferecer sacrifícios no lugar de Samuel. E é um caso que acontece antes, 1 Samuel 28. E ele começa a ficar apavorado, ele vê que Deus não ouve mais ele. Ele tem surtos espirituais e emocionais. E naquele momento, em 1 Samuel 28, ele decide ir até uma mulher que é adivinha. Estou falando de Saul, não de Samuel. Saul, perdão. Tá? Não, 1 Samuel é o livro. Sim. Tá? Saul, em 1 Samuel 28, ele perde o tino, ele perde o controle e ele vai buscar uma adivinha. Ele não busca Deus, ele busca outras fontes. Hoje seria uma mãe de santo, hoje seria um horóscopo, hoje seria, sei lá, tantas formas, jogar búzios. E aquele homem, ele sai do seu reino escondido e vai até aquela mulher e faz uma consulta. Depois leia o texto de 1 Samuel 28. Nós só vamos salpicar ele aqui, entendeu? Ele é bem interessante. Nesse incidente nós temos um exemplo, conforme eu disse no começo, um exemplo de desobediência. Verificamos quantas vezes ele profanou o nome do Deus Santo. Somente com o fato de consultar aquela sacerdotisa de Endor, o rei Saul já estava contrariando os preceitos de Deus. O único a ser consultado é Deus. É Deus. Ocorre que ele agrava a sua situação utilizando o nome de Deus e de juramento em vão. Quando aquela mulher olha para ele e fala assim: como que eu vou consultar a minha divindade, o meu Deus pagão, se você já disse que vai matar todos os feiticeiros? E ele fala: em nome de Deus, eu te prometo que eu não vou fazer isso. Ele levanta o nome de Deus, segundo a feiticeira, dentro de um preceito pecaminoso. Nas Escrituras, temos também o exemplo da consagração e reverência ao nome de Deus. Nesse sentido, um exemplo que podemos destacar é o dos apóstolos Pedro e João, em Atos capítulo 3 e 4, que também nós não vamos ler. Os dois apóstolos utilizaram o nome de Jesus para trazer e propagar bênçãos. Devemos vigiar nossa linguagem e atitudes para que retratem a reverência ao nosso Deus. Mas voltando a Saul e a sua médium, a sua sacerdotisa de Endor. Endor era uma região, não era uma divindade. Esse incidente na vida de Saul é bastante controvertido e sujeito a variadas interpretações, mas de uma forma genérica, a história registrada fornece ensinamentos precisos ao nosso caminhar. Note que Saul estava fazendo algo que era especificamente proibido por Deus. Abra aí Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18, do versos 9 ao 14. Deus ele fala o seguinte na sua palavra: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é aquele que consulta os mortos. Nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que tal coisa faz é abominação ao Senhor, e por essas abominações ao Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, porém a ti
O Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Nós vivemos num mundo pecaminoso. Não há como você sair dele. Não há como você falar assim, eu não vou ter contato. Não, nós temos contato o tempo inteiro, mas cabe a você se separar disso, se afastar disso. Saul procurou consultar uma adivinha em sua ânsia carnal de saber o futuro. Qual o poder dessa sacerdotisa de Endor? Duas perguntas se destacam no estranho episódio de Endor. Vamos abrir 1 Samuel, vamos ler apenas um pequeno trecho. 1 Samuel 28, versos 19 e 20. 1 Samuel 28, versos 19 e 20. Assim diz a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 28, versos 19 e 20. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos... O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis contigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Quando aquela feiticeira invoca aquela entidade, aquela figura parece Samuel. E nós vamos, no fechamento, mostrar que não é Samuel. É alguém, um ser, um demônio, sei lá o que é aquilo lá, entendeu? Mas que traz algumas informações interessantes que normalmente nesse tipo de caso não se há uma informação, não há uma instrução ruim. Por quê? Se você traz uma informação ruim, é mais fácil da pessoa rejeitar. E nesse caso, a pessoa ela não rejeita, porque é uma coisa boa. Dizendo, olha, você vai tomar, Deus ele vai fazer. Como que Deus ele poderia deixar de falar com Saul de uma forma abençoada? Através da palavra, através dos profetas, através de homens e mulheres de Deus que estavam à sua volta, e vai utilizar uma feiticeira. Duas perguntas se destacam neste episódio. Samuel realmente apareceu para Saul? Existe uma explicação bíblica para a mediunidade, para essa invocação de mortos? Primeiro que eu não estou aqui para falar sobre mediunidade, eu não estou aqui para me envolver muito no aspecto dessa passagem, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar sobre esse contexto da passagem em relação ao nome do Senhor em vão. Se a gente fosse trabalhar esse texto 1 Samuel 28, a gente ia para outra vertente, não é o nosso objetivo. Mas Samuel realmente apareceu a Saul? Existe essa explicação? Atos capítulo 16, verso 16, abre aí por gentileza. Atos capítulo 16, verso 16. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saíam ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então há espíritos que se apossam de pessoas e trazem provisões, pensamentos a respeito do futuro. Sim, a palavra de Deus está falando aqui. Outro texto para você. Vamos lá para o começo da Bíblia, Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Deuteronômio 13 diz assim, verso 1: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após esses deuses que não conhecesse e sirvamos, não ouvirás palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então o que ele está falando aqui é que há pessoas que profetizam, que têm sonhos, que levam a instruções que realmente acontecem, mas que muitas vezes levam os servos e as servas de Deus para caminhos que não são abençoados. Então,
A primeira coisa que você tem que entender é que muitas das previsões que são dadas dentro do campo da malignidade, ela é real, é verdadeira. Nós citamos 2 textos de vários que existem. Não quer dizer que é abençoado, não quer dizer que o Satanás ele conhece o futuro, não é nada disso. Mas entenda que existem essas situações. Satanás, com a sua horda de demônios, muitas vezes conduz situações a ocorrerem para que ele possa receber este tipo de crédito. Esses 2 textos, Atos 16:16 e o texto de Deuteronômio 13, são passagens que mostram que a Bíblia reconhece que Satanás utiliza pessoas com esse propósito. Pessoas, elas são levantadas para trazer provisões, previsões, muitas vezes um engano. Segundo, esse meio de suposta aquisição de conhecimento espiritual, ele é aceito por Deus? Não. É algo que é proibido. Você pode granjear recursos de várias formas. Um deles é você comprar um revólver, encontrar alguém na rua e assaltar. Você conseguiu o recurso? Conseguiu. É aprovado? Não. Esse meio de aquisição de conhecimento espiritual, ele é proibido. Deuteronômio 18, de 9 a 14, a gente já leu, vamos escolher um outro texto. Ele fala que no Deuteronômio 18, de 9 a 14, que ele fala que você não pode se envolver. Deuteronômio 13, volta um pouquinho. Deuteronômio 13, nós já lemos também, Ixi, tá bom. Em Deuteronômio 13, maior importância é dada à revelação concebida como meio de comunicação de Deus ao homem do que os fenômenos e maravilhas porventura realizados. A revelação escriturada, a palavra de Deus, se harmoniza com essa direção. Então, essa aquisição ela é proibida, depende de quem fala, dependente se ela é alicerçada da palavra, são vários elementos que você tem que medir. Então, se alguém fala alguma coisa, as pessoas gostam de falar, olha, Deus está mandando te dizer isso. Pastor, o que eu respondo? Que se cumpra conforme a vontade de Deus. Que se cumpra conforme a palavra de Deus. E nós temos que estar sempre ligados com essas coisas. Porque às vezes as pessoas elas trazem essas previsões e muitas vezes elas são previsões que vêm de encontro ao que nós queremos no nosso coração, mas que não se encontram nas Escrituras. Às vezes eu falo com as pessoas, eu já vi pessoas orando, olha Deus, eu oro para que o Senhor possa tirar a empresa daquele homem, tirar os clientes daquele homem, para que o Senhor tire do ímpio e dê porção. Isso aí não é uma oração abençoada. Já vi um grande pastor falando, Senhor, eu amaldiçoo aqueles que são contra o meu ministério, eu os amaldiçoo em nome de Jesus. Está errado. Apesar da pessoa ela estar profetizando alguma coisa, nem sempre ela está falando alguma coisa que provém de Deus. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versos 19 e 20. Isaías 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Esse texto de Isaías 8, 19 a 20 mostra que o caminho certo não é a médiuns, não é adivinhos, mas é a palavra de Deus. Por isso que eu insisto, se tem uma coisa que eu costumo ser chato, é leitura da palavra. Leitura da palavra. Por quê? Porque é nela que você encontra as respostas que você tem que receber. Sim, você pode vir a mim, vamos conversar, mas se você não tiver conceitos na tua palavra, sabe o que acontece? Eu vou colocar o que eu acho na sua cabeça. Você tem que ouvir os pregadores, mas você tem que ter alguma base. Você tem que ter algum fiel da balança para que você possa interpretar aquilo que está sendo falado e não ser enganado. Quarto,
Condenação adicional à consulta aos médios é encontrada em Levíticos 19:31. Vamos lá em Levíticos. Levíticos 19:31. Diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para seres contaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Um outro texto de Levítico, Levítico 20, verso 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meu povo. Tem mais alguns textos que condenam a condição de você consultar outros deuses. No episódio, quinto, no episódio de Endor, pode ter existido uma manifestação de Satanás? Pode. Entenda que abaixo da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, há a figura de Satanás, que ele tem poder. É um poder condicionado, é um poder retido, ele não faz o que quer, ele não tem o arbítrio de fazer o que ele quer, ele faz apenas o que Deus permite. Ele é como um cachorro com uma corrente no pescoço, em que ele vai dentro do âmbito que Deus permite. No episódio de Endor, pode ter existido uma manifestação de Satanás, como pode ter havido um grande engano da parte daquela que se propunha invocar os mortos. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 14. Verso, deixa eu ver se dá para ler um pouquinho antes. Verso 13. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Essa transformação em anjo de luz é para o quê? Para que haja engano. Então ele pode ter, naquela situação, pode ter havido a ação direta de Satanás, ou algum dos seus demônios de alta patente, ou pode ter sido um grande engano, pode ter sido uma grande mentira. Nesse sentido, leia com atenção 1 Samuel, capítulo 28, verso 14. 1 Samuel, capítulo 28, verso 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E aí a gente faz a leitura das Escrituras de uma maneira muito corrida e não presta atenção nas palavras. Entendendo Saul que era Samuel. As Escrituras não estão dizendo que era Samuel. Está falando que, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto de terra e se prostrou. E se fosse realmente Samuel, nunca Samuel ia permitir que Saul se prostrasse para adorá-lo. Em outras passagens das Escrituras nós vemos homens de Deus se prostrando perante anjos, e os anjos falam: não, eu sou conservo, eu sou servo como você, levanta, só Deus merece adoração. Como é que esse Samuel ele aceita? Porque aquele que se levantou não era Samuel. Era alguém que parecia com Samuel. Era alguém que Saul entendia ser Samuel, mas que não necessariamente era Samuel. Sexto, mesmo havendo a possibilidade dessa mulher ter sido enganada ou de ter enganado a Saul, tudo ocorreu dentro da esfera de atuação de Deus. Deus permitiu aquela ação. O instrumento, Satanás. O instrumento, os demônios. Mesmo que aquela mulher tenha sido enganada, mesmo que Saul tenha sido enganado, houve uma ação sobrenatural naquele lugar e isso ocorre. Sétimo, não devemos ser indevidamente céticos afirmando que esses fenômenos não existem, pois tal posição não é bíblica, mas devemos ter a consciência de que fraudes existem com frequência. Quando você olha dentro da televisão, dentro de igrejas evangélicas, aquela tonelada de milagres, você não tem que ser nem cético, dizendo que não aconteceu nada, nem falar que tudo foi de Deus.
Porque Deus ele pode, na sua misericórdia, ter curado vidas ali. Como também pode haver um grande engano. O ser humano, ele não deixa de ser ser humano. As pessoas elas querem aprovação, as pessoas querem recursos, as pessoas elas querem ter a fama, serem as conhecidas e para isso elas fazem o que for necessário. Se isso acontece dentro de igrejas cristãs, o que deve acontecer dentro dos centros de cultura afro, de adoração afro? O que acontecia lá em Abadiânia, o que acontecia nisso, naquilo. Gente, essas coisas ocorrem. Essas coisas ocorrem. Oitavo, antes de irmos para o nosso intervalo, é improvável que a aparição, ou melhor, é impossível que a aparição fosse realmente de Samuel, servo de Deus, pela própria afirmação que o Espírito subiu da terra e pela afirmação de Cristo em Lucas 16, 26, não tem como alguém que está de um lado e para o outro, do outro para o outro. Lembra da passagem do rico e Lázaro? Os dois viviam na terra, o rico estava com a vida abastada e Lázaro, ele com as suas feridas lá, com aquelas dificuldades, ele não tinha o que comer. E aí os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, que é o local abençoado, e o outro vai para o inferno, que seria o que vai acontecer no final lá, com mais grandeza, mas um inferno mais fraquinho, digamos assim. E havia um grande abismo no meio deles. E aí ele fala assim: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o dedo na água e dê uma gotinha para mim, porque eu estou morrendo de sede. E ele fala: não tem como, olha o abismo. Não, então manda alguém para ir lá, para falar para os meus irmãos, para eles não caírem nesse lugar. Não, eles têm os profetas. Não, mas manda alguém. Não tem como. Lucas capítulo 16, verso 26, ele fala dessa parábola. Não tem como a pessoa sair do morto e ir para o vivo. Então, esse texto de Lucas, através de Jesus, ele é um selo. Além de todas as coisas que nós falamos, a adoração, o entendendo e tudo mais, quem subiu ali não era Samuel. Saul, ele foi de certa modo enganado, porque ele queria que o seu desejo, o seu coração fosse satisfeito. Você entende o problema da pecaminosidade do seu coração querer ser satisfeito na sua vontade? Mas mais importante em relação a isso, nós vamos voltar a falar no intervalo sobre ainda mais um pouco sobre esse conceito de Saul e essa sacerdotisa, é que ele se colocou ali como homem de Deus e ele manchou o nome do Senhor. Nós vivemos em dias maus. 2021 não vai ser melhor que 2020. Mandei um devocional na semana passada, foi na segunda-feira ou na terça, e aí o Felipe mandou uma mensagem assim para mim: 2020, Deus me livre, entendeu? A gente não sabe o que pode acontecer em 2021. O que nós temos que fazer é nos apegar a Deus. Amém. Nós temos que nos alicerçar na sua palavra. Se está difícil, com Deus, sem Deus é insuportável. Uma condição como essa, de Manaus sem oxigênio, ou o nível da Covid lá em cima, ela pode chegar à nossa cidade, ela pode chegar à nossa família, assim. Como vamos lidar com isso? Espero estar errado, mas no final do ano nós vimos toda sorte de coisas, de pessoas se aglomerando. Eu junto com a família A, B, C, D e vou para um lugar. Conversava com a minha irmã a respeito disso. 5, 6 famílias diferentes, e todo mundo junta e vamos aí, entendeu? Uma conta você paga. Centro da cidade, todo mundo fazendo compras, tal, lotado. A máscara vai fazer diferença? Eventos de final de ano, eu gostaria demais. Foi o primeiro ano que nós nos reunimos. Gostaria de ter com vocês, a gente poder comer junto e tal. Mas e a conta depois? Quem paga? Nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que confiar em Deus. E nós não podemos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, nós não podemos
falar, expressar o nome do Senhor Deus em vão. Depois do intervalo, nós estaremos retornando daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir, para dar continuidade a esse material, esse trabalho, que nós ainda vamos estender por um pouco. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua paciência. Volte, não vá comprar nada, não vá sair, não vai fazer nada. Volte, dá uma circuladinha e já senta aí, para nós podermos interagir novamente. Deus te abençoe. Amém.